E se uma das pistas para proteger nosso cérebro estivesse escondida em algo tão comum quanto uma fruta cítrica? Hoje, a gente vai mergulhar numa pesquisa que investiga exatamente isso. Mas, olha, não estamos falando de nenhuma fórmula mágica, e sim daquela jornada fascinante e paciente da ciência, sabe? Passo a passo, buscando um jeito de criar um escudo para os nossos neurônios contra a doença de Parkinson. Vamos entender como essa investigação toda começou. Para a gente acompanhar essa história, vamos seguir o caminho da própria pesquisa. A gente começa entendendo o tamanho do desafio que é o Parkinson, depois vamos focar nessa pista que veio lá das frutas cítricas e ver como os cientistas resolveram testar isso em laboratório. Na sequência, a gente analisa o que eles descobriram lá dentro das células e, por fim, damos um passo para trás para entender o que tudo isso significa nesse imenso quebra-cabeça da ciência. Então, vamos lá. Começando pelo começo. Por que essa pesquisa é tão importante? A resposta está no tamanho do desafio que a doença de Parkinson representa hoje no mundo todo. Para a gente ter uma dimensão da urgência, é só olhar para esse número. Em 2015, já eram 6,2 milhões de pessoas com Parkinson no mundo. E a projeção, olha, é preocupante. Esse número pode mais do que dobrar até 2040. A gente está falando de um desafio de saúde global que não para de crescer. Mas afinal, o que acontece dentro do cérebro? Como a definição aqui mostra, o Parkinson é um distúrbio neurodegenerativo. A palavra-chave aqui é degenerativo, ou seja, é a morte lenta e contínua dos neurônios. E essa natureza progressiva, essa perda de células, é o que torna o tratamento tão complexo. E o que está rolando lá dentro para causar isso tudo? Bom, basicamente são três coisas. Primeiro, uma perda bem específica de neurônios, aqueles que produzem dopamina, que é o mensageiro químico essencial para o controle do movimento. Segundo, a formação desses aglomerados de proteína, que é como se fosse um lixo que vai se acumulando e danificando as células. E no fim das contas, são esses problemas lá dentro que causam os sintomas que a gente vê por fora, como o tremor e a lentidão. Diante de um quadro desses, o grande objetivo da ciência é o que a gente chama de neuroproteção. Encontrar um jeito de defender os neurônios antes que seja tarde demais. E é aqui que a nossa história dá uma virada bem interessante, que nos leva direto para um pomar de frutas cítricas. O composto no centro dessa pesquisa é a diosmina, que, como o nome sugere, é encontrada em frutas cítricas. E por que ela chamou a atenção? Porque outras pesquisas já tinham mostrado o potencial dela. Ela é antioxidante, anti-inflamatória e, o mais importante, anti-apoptótica. É um nome complicado para uma ideia até que simples. Ela ajuda a impedir que as células entrem num processo de autodestruição. E foram essas propriedades que levaram os cientistas à pergunta fundamental que guiou todo o estudo, que é essa que está aqui na tela. A ideia era basicamente testar se essa substância natural conseguiria de fato proteger os neurônios num cenário que imitasse o que acontece na doença de Parkinson. Mas como é que se testa uma hipótese dessas? É o que a gente vai ver agora, o experimento. Porque antes de qualquer teste em humanos, é preciso criar modelos para estudar a doença em laboratório. E isso aqui não é nenhum improviso, é o processo rigoroso e essencial da pesquisa científica. Para simular a doença em ratos, os pesquisadores usaram uma substância chamada rotenona. E por que ela? Porque ela é muito eficaz em imitar os efeitos do Parkinson. Ela destrói justamente os neurônios de dopamina e causa aquele mesmo acúmulo de proteínas tóxicas. É um jeito de recriar a doença em laboratório para poder estudar o problema de perto. O experimento foi super bem organizado, como a gente vê aqui. Tinha um grupo de controle com ratos saudáveis, um segundo grupo que recebeu só a rotenona, para a gente ter uma base de comparação do estrago, e o terceiro grupo, o mais importante, que recebeu a rotenona para induzir a doença, mas que também foi tratado com a diosmina. É comparando o segundo e o terceiro grupo que a gente descobre se a diosmina funcionou ou não. Certo. O experimento foi montado e executado. E aí, quais foram os resultados? Vamos agora para a parte mais visual da nossa análise. A primeira pista de que algo bom aconteceu veio do comportamento dos animais. Esse gráfico mostra o resultado de um teste de coordenação motora. Repara só, a primeira barra, o grupo saudável, se saiu super bem. A segunda barra, do grupo que tomou só a toxina, teve uma queda drástica no desempenho. Agora, o mais impressionante, a terceira barra. O grupo que recebeu a toxina, mas também foi tratado com a diosmina, teve o desempenho motor quase que totalmente recuperado. É uma melhora muito clara.
Ok, mas essa melhora no comportamento tinha uma explicação lá dentro do cérebro? A resposta é um sim bem evidente. A gente está olhando aqui para os neurônios no microscópio. Na imagem da esquerda, do grupo que só recebeu a toxina, as células estão claramente doentes, sabe? Encolhidas, danificadas. Agora compara com a imagem da direita, do grupo que foi tratado com a diosmina. A diferença é gritante. Os neurônios parecem muito mais saudáveis. É a prova visual de que a neuroproteção aconteceu. E vamos mais fundo ainda, olhando exatamente para o tipo de célula que é perdida no Parkinson. Essa mancha marrom aqui identifica os neurônios que produzem dopamina. Na imagem da esquerda, do grupo da rotenona, a perda é nítida, tem pouquíssimos neurônios marcados. Agora olha à direita, no grupo tratado com diosmina. A quantidade de neurônios que sobreviveram é visivelmente maior. Ou seja, a diosmina parece ter protegido justamente as células mais vulneráveis na doença. Ok, o efeito protetor é claro, mas como exatamente a diosmina conseguiu fazer isso? A pesquisa indica que ela agiu em várias frentes ao mesmo tempo. Primeiro, funcionou como um anti-inflamatório para o cérebro. Segundo, ela desligou os interruptores que mandam as células morrerem. E, talvez o mais importante, ela parece ter ajudado a limpar aquele acúmulo de proteína tóxica que a gente viu lá no começo. Os resultados são muito animadores, mas agora é a hora da gente dar um passo para trás e entender o que eles realmente significam no cenário geral. Isso nos leva para a nossa última parte. A melhor forma de entender a conclusão é pelas palavras dos próprios pesquisadores. Eles dizem que a diosmina pode ser um candidato promissor. Percebe a linguagem cuidadosa? Sugere, candidato. Isso é a ciência sendo feita do jeito certo, sem exageros, com base em evidências. E para reforçar esse ponto, é fundamental ter todo o contexto em mente. Esse foi um estudo em ratos, e o que funciona neles, infelizmente, nem sempre se traduz para os seres humanos. Isso aqui não é o anúncio de uma cura de jeito nenhum. É uma peça importante no quebra-cabeça, uma pista valiosa, mas muitas outras peças ainda precisam ser encontradas e encaixadas para a gente ter a imagem completa. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que é a pergunta que está na tela. A exploração de compostos naturais, como esse das frutas cítricas, pode ser um caminho muito valioso na busca por terapias que não só tratem os sintomas, mas que de fato protejam o cérebro. Este estudo é um ótimo exemplo de como a ciência investiga com muita paciência cada pista, por menor que ela pareça, nessa longa jornada em busca de respostas.